RTP iniciou hoje um novo programa quinzenal destinado a esclarecer os cidadãos sobre as questões europeias. O programa Aldeia Global é composto por reportagens, entrevistas e dicas com oportunidades apoiadas pela Europa. Contamos com o contributo regular das deputadas madeirenses no Parlamento Europeu e ainda com o Centro de Informação da Europa na Madeira. Nesta primeira edição, vamos conhecer o Programa Operacional Madeira 1420. Estão disponíveis cerca de 400 milhões de euros para projetos públicos e privados. O financiamento europeu permitiu, por exemplo, retomar as obras de construção da Via Rápida até o Estreito de Câmara de Lobos. 4 anos depois, as obras voltaram ao terreno. Foram necessárias longas negociações para convencer Bruxelas a financiar a construção da Via Rápida entre Câmara de Lobos e o Estreito. É a única obra pública rodoviária apoiada pela União Europeia neste quadro comunitário. A infraestrutura está orçada em 60 milhões de euros. Sabe quem é que vai financiar, digamos, a obra? Quem é que vai pagar? Olhe, será que é a CIE que vem de lá? Se não for assim, todos nós, os contribuintes. Ai, meu Deus, eu não sei. Não sei. A Europa financia com 45 milhões de euros. São 2,5 km de estrada que vão beneficiar os moradores do Estreito de Câmara de Lobos e Jardim da Serra. Será útil porque as pessoas... O percurso será muito mais rápido, como é evidente, tanto para professores, como quem trabalha aqui no comércio em geral. Eu sou enfermeira, trabalho aqui no centro de saúde, em princípio, terá benefícios, é evidente. Porque a estrada habitual tem muitas curvas, como todos sabemos, e às vezes de manhã no trânsito torna-se um pouco complicado. Tem muitas vantagens, desde que vai para a Jardim da Serra, Boca das Namoradas, e também para o pessoal também vai para a zona alta do Castelejo e tudo. Vem a beneficiar, muito bom. É mais rápido chegar a casa? É mais rápido chegar a casa, para toda a gente. Faz muita falta a Via Rápida, porque vai escoar muitos... dá uma volta muito grande e já vão para outro... É bom, para todos os sentidos. A obra dá emprego a cerca de 250 trabalhadores. Aparece no Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira na lista de grandes projetos ao nível do investimento. O Programa Madeira 1420 apresenta um novo contexto estratégico. A componente Fundo Social Europeu, que engloba a formação, emprego e inclusão social, terá um envelope financeiro de 129 milhões de euros. O acesso às tecnologias de informação e da comunicação é outra das prioridades, a par do reforço da competitividade e inovação das empresas e ainda da proteção do ambiente e energia sustentável. A região vai receber do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional cerca de 216 milhões de euros. A análise do diagrama de setores permite concluir que 34% das verbas são do Fundo Social Europeu, 66% do FEDER e ainda sobram 14% referentes a uma dotação específica das regiões ultraperiféricas. Tudo somado, são 403 milhões de euros de fundos comunitários no âmbito do Programa Operacional Madeira 1420. O Instituto de Desenvolvimento Regional é a autoridade de gestão do Programa Madeira 1420. Em estúdio temos o presidente do Instituto, o Silvio Costa. Doutor, a prioridade da União Europeia deixou de ser um investimento. Foi difícil convencer Bruxelas a apoiar estes investimentos? Antes de mais, o meu agradecimento pelo convite que me formularam e um privilégio estar aqui presente no primeiro programa Aldeia Global, que eu espero e tenho a certeza que será um programa que terá cumprirá com certeza os objetivos que delinearam quando da sua concepção. Relativamente à questão que me colocou, de facto a Comissão Europeia e no âmbito das negociações foi especialmente renitente no sentido de focalizar, digamos, os apoios em projetos de infraestruturais.
Nesse sentido, e tal como foi dito aqui na peça que antecedeu esta primeira intervenção, eu posso lhe dar o caso das infraestruturas rodoviárias, onde no início das negociações era considerada uma prioridade negativa e, nesse sentido, nem sequer haveria hipótese de incluir o que quer que fosse de redes viárias, e no sentido em que eles consideravam que todos aqueles financiamentos ao longo dos quadros comunitários eram suficientes nessa área. Mas após algumas negociações Após algumas negociações, enfim, com algum cariz político, que eu, enfim, não conheço em profundidade, porque eu participei à imagem apenas e só das de cariz técnico, foi possível, digamos que, abrir uma exceção no sentido da União Europeia, através do FEDER, apoiar a via rápida Estreito de Camarodo ou Camarodo-Estreito de Camarodo, que será a única infraestrutura viária passível de ser apoiada pela Comissão Europeia pelo programa Madeira 1420. Não há outra. Quase com uma obrigação de mapeamento das obras. Em relação a outra, portanto, este aqui ficou até assente no próprio acordo de parceria que antecedeu os programas operacionais, que seria só a estrada Camarodo-Estreito de Camarodo. Relativamente a outras áreas, nomeadamente a educação, a cultura, a saúde e a área social, a Comissão Europeia também aqui foi muito drástica, não só no sentido do envelope financeiro relativo às prioridades de investimento que concernem o apoio a estas áreas, como também exigiu que previamente apresentasse um mapeamento de prioridades. Um mapeamento onde elencamos, enfim, além de um diagnóstico do setor, além de uma reflexão sobre aquilo que é necessário fazer, fomos, digamos, quase como uma lista nominal, na prática, uma lista nominal daquelas infraestruturas que consideramos fundamentais e que poderiam ser apoiadas pelo programa. Esse mapeamento foi feito, essa listagem nominal foi feita, enfim, após algumas negociações, posso-vos dizer também que esses mapeamentos estão aceitos e essas infraestruturas estão perfeitamente estabilizadas nesse documento. Ou seja, qualquer projeto que não seja uma daquelas infraestruturas, destas áreas que eu referi, que não seja uma das infraestruturas que conste dessa lista nominal, não terá, portanto, pura e simplesmente é excluído logo de imediato, não há hipótese sequer de prosseguir a análise dessa candidatura. Por falar em prioridades, quais são as prioridades deste programa operacional? Este programa operacional, e tal como também e a peça que antecedeu estava extremamente bem feita e precisa, tem, digamos, um enfoque muito grande no emprego, na formação, e na competitividade e internacionalização, leia-se o apoio ao tecido empresarial da região. O tecido empresarial sai protegido neste momento? Portanto, o tecido empresarial da região sai protegido, fortalecido, se é que podemos dizer, usar essa expressão. Porque, repare, por exemplo, dou-lhe aqui um exemplo sintomático desse enfoque que demos no apoio ao tecido empresarial. Tudo aquilo que é a dotação específica dos sobrecustos será integralmente afeta ao tecido empresarial da região, através do sistema de incentivos ao funcionamento. Eu penso que isto é, digamos, um exemplo paradigmático da atenção que temos que dar ao apoio ao tecido empresarial da região. Assim como, depois, temos toda uma panóplia de sistemas de incentivos e também de instrumentos financeiros que serão extremamente importantes para que possamos ter um tecido empresarial mais forte, mais consolidado, mais saudável e que possa criar de uma forma estruturada crescimento e criar também emprego. Estamos a falar de um programa demasiado seletivo, rigoroso, bastante rigoroso, por imposição da Europa. Exatamente. Repare que eu, enfim, falo até pela experiência que tenho tido ao longo destes últimos anos, onde era relativamente fácil o enquadramento de alguns projetos, nomeadamente de infraestruturas. Isso agora, pura e simplesmente, não é possível. Sendo que também, a nível de outros projetos de cariz um pouco mais imaterial, há toda uma série de condicionantes que estão expostas no próprio programa, que de alguma forma tornam este programa extremamente seletivo e portanto, digamos, com um rigor de enquadramento bastante complexo, mas que nós temos que nos habituar. Eu, em várias ocasiões, tenho referido, no sentido de tentar sensibilizar os operadores para que este programa é um programa muito seletivo, é um programa que tem um grande rigor de enquadramento e é um programa que tem
um grande rigor no sentido de atingirmos aquilo que são os resultados ao qual estamos obrigados. A questão da contratualização. Exatamente, e que estão consubstanciados nos indicadores que nós temos, indicadores de realização e de resultado. E cada projeto que seja eventualmente aprovado no âmbito deste programa Madeira 1420 terá que cumprir a sua quota parte, chamemos assim, em termos de indicadores de realização e de execução. O incumprimento é sancionado. O incumprimento portanto, teremos aqui vários contextos de análise que possam ser a origem desses incumprimentos, chamemos assim, e tendo em conta, digamos, as razões que levaram a que não fosse integralmente cumprido aquilo que foram os objetivos estabelecidos a quando da aprovação da candidatura, é um contrato que nós fazemos, portanto, quando forem apuradas essas razões, naturalmente que haverão aqui sanções, poderão ser mais leves ou menos mais pesadas. Essas sanções podem ir à suspensão? Podem, desde a suspensão de pagamentos até a mais gravosa, que será a revogação do projeto. Doutor, só uma última questão. Há um atraso na aplicação de alguns programas. Para quando a abertura de candidaturas em algumas áreas? Vamos lá ver. Em relação ao programa Madeira 1420, vamos lá ver, o programa está aprovado e temos todas as prioridades de investimento estão abertas, com exceção apenas e só dos instrumentos financeiros. Estamos ainda a analisar aquilo que são os resultados da avaliação ex-ante que foi feita a nível nacional, assim como também os instrumentos financeiros ligados à eficiência energética e à utilização de energias renováveis, que é uma área nova, que a nível nacional também estamos aqui a equacionar ainda algumas situações, digamos que ainda há algumas zonas cinzentas que é preciso ter extremamente bem estabelecidas, no sentido de depois se abrirem as candidaturas. Mas eu diria que, grosso modo, 90% do programa é possível já apresentar candidaturas. Então, O que pode aqui ainda, e como sabe, estes espíritos de transição, há toda uma tramitação de questões legais e normativas que, poderão originar, e com certeza irão originar, alguns atrasos no sentido dos pagamentos das compensações financeiras. muito obrigado, Dr. Sérgio Costa. Não sei se posso ter aqui só mais um minuto. Mais 30 segundos. 30 segundos. Só para vos dizer que estes apoios financeiros do Programa Operacional da Madeira são complementados de uma forma com muita relevância pelo Fundo de Coesão. Portanto, o Fundo de Coesão é outro instrumento que a região tem ao seu dispor, com cerca de 265 milhões de euros, e em termos da gestão e prevenção de riscos, em termos da água e de resíduos, poderão ser canalizados apoios extremamente importantes para a região, que tem ainda algumas carências nestas áreas. Agradeço uma vez mais a sua presença neste primeiro programa. Como ouvimos, as candidaturas a fundos europeus obedecem a critérios cada vez mais rigorosos e exigentes. Uma simples falha no processo pode conduzir ao chumbo de um projeto. O programa Aldeia Global ouviu a opinião de 2 consultores especialistas em fundos comunitários. Karina Ferro faz a gestão, acompanhamento e encerramento de projetos comunitários. Encontra no Programa Operacional Madeira 1420 um mar de oportunidades em várias áreas, ainda pouco conhecido. Eu costumo dizer que é preciso pensar um bocadinho fora da caixa e aproveitar realmente o que estes fundos comunitários nos podem trazer. A vertente de inovação, a vertente de inclusão social, que agora e de dinamização de emprego e de iniciativas locais de emprego, são oportunidades que no anterior programa quadro se calhar não estavam tão desenvolvidas ou tão prioritarizadas como estão neste programa quadro. E, portanto, existe aqui uma série de oportunidades que as pessoas porventura desconhecem. O primeiro passo será encontrar um especialista na área. Depois, enquadrar o projeto de acordo com as prioridades estabelecidas pela União Europeia. Uma falha na fase inicial de candidatura pode comprometer todo o processo. Quando os avaliadores não têm as respostas que precisam para avaliar uma candidatura, ou quando não há detalhes suficientes para se perceber o que é o projeto, ou a objetividade naquilo que é o projeto, esse projeto pode estar condenado à partida por falta de rigor. E, portanto, aqui o que se pede sempre é que realmente se leiam as regras, que se informem. A Europa apertou nos critérios para a atribuição de fundos. O atraso na execução dos projetos é penalizado. Foi necessário impor a necessidade
de se cumprirem esses prazos, sob pena realmente de essas candidaturas serem reequacionadas ou reavaliadas no final do projeto e existir uma espécie de uma coma, que é uma devolução de parte do financiamento que foi entregue a essa entidade. Os consultores recomendam uma pré-qualificação onde se inclui um estudo de viabilidade económica do projeto a candidatar. Inclui um estudo de mercado aprofundado, um plano de negócios, se for o caso disso, onde se vai identificar todas, não só do ponto de vista económico ou financeiro, as mais-valias do projeto. Vamos analisar a empresa por si só, a empresa pós-projeto, vamos analisar o projeto em si, do ponto de vista económico ou financeiro, mas também vamos enquadrar isto, não só nas estratégias regionais que existem, mas também no mercado onde estão inseridas. O próximo passo é avançar com a candidatura através do Balcão 2020, uma plataforma online. O processo fica concluído ao fim de 15 etapas. Após a candidatura tem 60 dias para ser analisado e ser apresentada a sua decisão quanto à aprovação ou não aprovação. Este prazo pode ser suspenso no caso de ser necessário a apresentação de associação de esclarecimentos. O dinheiro para o financiamento do projeto pode chegar em 3 fases. No momento inicial, a título de adiantamento, numa fase intermédia, a título de reembolso das despesas já efetuadas, ou no final, com o pedido final de pagamento. Atenção que quando há pedidos de adiantamento e intercalares de reembolso, há necessidade de apresentação de garantias bancárias sobre os valores. Outra das preocupações transmitidas pelos clientes aos consultores tem a ver com o atraso na abertura de candidaturas para alguns programas comunitários. A crise dos refugiados está a dividir a União Europeia. O fluxo de imigrantes não para de aumentar. A maior parte é proveniente de países minados pela guerra e pelas ações terroristas. O sistema de vigilância tem sido apertado em vários países. A construção de muros invadiu a Europa, barreiras com arame farpado e até mesmo o recurso à violência para impedir a entrada de migrantes. Entretanto, a União Europeia chegou a acordo para distribuir de forma voluntária 120 mil refugiados pelos 28 Estados-membros. A Madeira também prepara um plano para acolher nos próximos tempos migrantes oriundos de várias partes do mundo. O assunto das migrações tem sido debatido diariamente em Bruxelas e, em particular, na delegação da União Europeia para o Mediterrâneo. A eurodeputada Liliana Rodrigues é a vice-presidente da delegação, é também convidada do programa Aldeia Global. Doutora, como olha para esta desunião da Europa em torno das migrações? Bom, antes de mais agradecer o convite para estar aqui hoje, dar os parabéns à RTP por este programa. Portanto, é bom saber que há o interesse por divulgar o trabalho europeu e o que se passa na União Europeia. Dizer que esta desunião europeia era previsível num contexto de grande crise, num contexto em que as pessoas têm grandes dificuldades, mas também dizer que se por um lado houve desunião, por outro lado também houve união. No caso do Parlamento Europeu, desde o primeiro momento que fomos todos favoráveis à recepção, não é, desses e ao acolhimento desses imigrantes. Quem travou constantemente esta questão foi o Conselho. A própria Comissão Europeia também concordou totalmente e apoiamos Juncker nesse aspecto, mas foi de facto o Conselho Europeu que travou particularmente pelas mãos da Hungria. Portugal num primeiro momento também recuou. É bom que se saiba também disso, primeiro recuou, mas depois de facto aceitou os 120 mil que iriam entrar na União Europeia. Agora, o que se passou com a Hungria e outros países, não foi apenas a Hungria, é gravíssimo. Porque... E acha que estes países devem ser sancionados? Eu sempre entendi que a melhor forma de educar não é pela sanção. E sendo eu... recurso direto à violência? Não se entende, de facto, o caso, inclusive, de agora ser aprovado no Parlamento Húngaro, a polícia poder disparar balas, não é? Desde que não causem a morte a nenhum migrante. Quer dizer, isso faz-me lembrar, você pode disparar uma bala de borracha, se acertar na coluna fica paralisado e pronto, e está tudo bem. Não é assim. De facto, o que se passa na Hungria é gravíssimo. Esses países devem ser, o caso particularmente da Hungria, deve ser penalizado de outra forma.
pôs a possibilidade de serem penalizados com os fundos europeus. Eu acho que não é por aí que se deve fazer isso. Agora, há uma coisa a mim que faz imensa confusão. Quando a Grécia teve graves problemas financeiros, falava-se muito da saída da Grécia. Mas quando se vê um país que pertence à União Europeia a fazer o que tem feito a homens e mulheres que fogem da guerra e da fome, eu não percebo como é que não se fala da possibilidade da Hungria sair. Portanto, se a Hungria não quer estar na União Europeia, sabe qual é o caminho a seguir. E não é uma forma de resolver este problema da Europa e da desunião em torno desta questão? Eu não acho que o problema da imigração seja passando pela saída da Hungria, não é isso que estou a dizer. O que estou a dizer é que quem está no projeto europeu tem que estar mesmo. A Hungria não está com o projeto europeu, não é só neste momento, portanto já mostrou isso antes. O caso da imigração tem que ser resolvido. O Ocidente e os Estados Unidos também eles têm grandes responsabilidades no que se passa na Síria, particularmente, no Iraque, na Líbia. E, portanto, há responsabilidades nossas. Repare, os 120 mil correspondem a 0,1% da população europeia. Nós somos 400 milhões. Dizerem-me que o caso português fez-me imensa confusão, dizer que não está preparado. Não está preparado porquê? Pois punha-se outra questão que era, tinham de estar os 28 de acordo. Mas porquê que tinham de estar de acordo? Aqueles que queriam receber, podiam receber já. E é isso que se vai passar. Doutora, e por falar em acolhimento, a Madeira também irá acolher imigrantes. Como é que deve ser feita a integração? A região está preparada? Eu acho que os portugueses todos estão preparados. Seria uma vergonha a Madeira não receber migrantes. Dou os parabéns a quem, de facto, aceitou. Neste caso, o Governo Regional, desde o primeiro momento, teve uma posição muito clara sobre isso. Portanto, a melhor forma de receber os imigrantes foi como nos receberam a nós. Que é dar trabalho, dar-lhes educação e sentirem-se incluídos na nossa sociedade. E sendo a ilha uma terra de imigrantes espalhados por todo o mundo, não acha que houve um pouco de intolerância nesta fase inicial, quando se falou na vinda de migrantes para a região? Eu não vejo assim... Muita contestação, sobretudo nas redes sociais? Sim, mas não me parece que tenha havido assim tanta contestação. Houve um grupo que achou por bem dizer a sua posição, mas existiram outros grupos que também disseram a sua posição. Portanto, eu acho que somos mais aqueles que desejamos essa integração, essa inclusão dessas pessoas, do que propriamente aqueles que são contra. Portanto, não tenho essa perspectiva. Tal como em termos europeus. A minha perspectiva é que há mais pessoas a quererem acolher, precisamente porque são pessoas que têm valores muito claros de solidariedade, do que propriamente a quererem que fiquem na Síria à beira da morte e da miséria. Isso não tenho essa percepção. A doutora integra também a Comissão de Desenvolvimento Regional. É possível desenvolver estes países, atualmente em conflito, e voltar, digamos, a inserir estes migrantes na terra natal? Isso é uma discussão uma missão muito complexa. É muito complexo, isso é uma discussão que temos tido imenso e é difícil dizer qual é o momento certo para essas pessoas voltarem. É óbvio que este não é o momento certo para essas pessoas voltarem. Repare, há bocado perguntava pela migração madeirense. Nós, quando saímos da Madeira, fomos à procura de trabalho. Nós não fugimos da morte, nós não fugimos da miséria, nós não fugimos da violação, nós não fugimos das degolações que se fazem na Síria neste momento. Estas pessoas são pessoas que fogem mesmo à morte. Portanto, são dois tipos de migração diferentes. Agora, se é importante desenvolver esses países, claro que é. Mas não podemos, em nome desse desenvolvimento, que ainda não é possível, por exemplo, porque estão em guerra, deixá-las à mercê, não é? De grupos terroristas. O ISIS é o mais conhecido neste momento. E como combater o ISIS? O ISIS tem que ser combatido de forma concertada pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pela Rússia. Ontem houve a conferência de líderes, a Rússia está disponível para isso e acho que temos de chamar um ator fundamental que é o Irão. Portanto, acho que é fundamental haver uma posição concertada e vai ter que ser uma posição de grande força de combate, inclusive no terreno. A doutora está também ligada aos direitos humanos, é uma questão que a preocupa pessoalmente, com certeza. Eu agora fui nomeada relatora para, neste momento, com três trabalho que tem feito no Parlamento Europeu? Muito trabalho a nível de relatórios. Nos direitos humanos, sendo eu de uma área que é a filosofia, é uma área que me é particularmente querida. Acabei agora um relatório sobre o uso de instrumentos de tortura na pena de morte, nas detenções e para a pena de morte. Ou seja, queremos travar a venda de químicos para a pena de morte, já conseguimos fazer isso. E agora fiquei precisamente com um relatório sobre migração. Só queria lhe dar um dado que eu acho que é importante que as pessoas saibam disto. Já houve um investimento de 300 mil milhões, só em 2015,
nesses países que foram fustigados pela guerra e pelo terrorismo. Portanto, tem havido investimento. E eu queria chamar a atenção por isso. Não é possível essas pessoas, deixarmos essas pessoas à sua própria conta. Elas vêm pelo mar, elas vêm em condições complicadíssimas. Aliás, temos o caso do menino que aparece morto numa praia na Turquia. Foi capa de jornais em todo o mundo. E que foi essa imagem que fez a grande discussão e fez pressão sobre os 28. E, portanto, tem havido investimento, mas queria dizer que é preciso não esquecer os que lá estão, porque esses não têm como fugir. É preciso ir mais além do investimento, com certeza. E é preciso combater o tráfico, não é, de pessoas, porque é isso que se está a fazer. Obrigado, doutora Liliana Rodrigues, pela presença no programa Aldeia Global. Um programa que conta com a colaboração regular do Europe Direct, o Centro de Informação da Europa na Madeira. Nesta primeira edição, sugerimos 2 plataformas que permitem encontrar ofertas de emprego nos organismos da União Europeia. Trabalhar na União Europeia é o nome do site que hoje trazemos até si. Basicamente falamos de uma plataforma online que reúne todo um conjunto de oportunidades, quer de emprego, quer de estágio, oferecido por um conjunto de instituições europeias. Mas, no fundo, o que é que esta plataforma de emprego é diferente das muitas outras que podemos encontrar ao nível da internet? Basicamente, 3 grupos de razões. Uma delas tem a ver com os critérios de seleção que estão muito bem identificados nesta plataforma, e isso, obviamente, oferece alguma segurança ao candidato a uma oferta de emprego, havendo, inclusive, a possibilidade de descarregar testes de preparação à sua candidatura. Um segundo grupo de razões prende-se também com o facto de serem ofertas de emprego e de estágio a organismos da União Europeia, o que significa que os critérios de admissão são naturalmente muito complicados, são exigentes, e o nosso conselho nessa matéria é que, de facto, as pessoas, desde logo, certifiquem-se que cumprem os requisitos mínimos que são exigidos para esta candidatura. Em terceiro lugar, trata-se de uma plataforma que é da responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Centro de Informação Jacques Delors, e isso é, desde logo, a garantia de que as informações que lá constam são efetivamente fidedignas. Por último, e se a área de abrangência for superior ao território da União Europeia, damos também aqui um conselho, que é consultar um outro site, intitulado carreirasinternacionais.eu, onde poderão encontrar também ofertas de emprego e de estágio ao nível de instituições como sejam a ONU, a OCDE, a NATO ou, inclusivamente, os serviços externos do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros. Está concluída a primeira edição do programa Aldeia Global. Estaremos de regresso daqui a 15 dias para dar particular destaque às políticas de emprego. Até lá, boa semana.